Saudações, galera, beleza? Sou o professor Jerry Chacon. Quem puder aí, me siga no Face, no Insta. Vai ser uma alegria poder ajudar também, caso você tenha alguma dúvida, alguma curiosidade que extravase o conteúdo desta aula. Então, nesta primeira aula sobre o Brasil República, a ideia é trazer um pouco as narrativas sobre a República no Brasil. Então, a palavra república, não sei se você já parou para se perguntar, né? O que significa a palavra república? Então, a palavra república é uma palavra de origem latina, vem do latim, res, que significa coisa, e pública, que significa povo, de todos. Então, a república, a res pública, é a coisa de todos, é a coisa pública. Então, essa palavra nasce lá na conjuntura da Roma Antiga, na República da Roma Antiga. Há vários fatores que se ligam à proclamação da República no Brasil. E agora nós vamos tentar olhar um pouco as narrativas, as visões, né, sobre a República. Então, nesta aula, teremos a oportunidade de acessar a visão de algumas historiadoras, de alguns historiadores, e também de personagens que vivenciaram o contexto da República no Brasil, que se dá no dia 15 de novembro de 1889. E nessa série de aulas, nós vamos aí até o finalzinho dessa primeira República no Brasil, que vai ser marcada depois com o Estado getulista, 1930, Getúlio tomando o poder, e aí já é outra discussão, beleza? Vem comigo. Então, o primeiro texto que eu quero destacar aí com vocês é um texto de Aristides Lobo, uma fala atribuída a ele, muito famosa, está em vários livros aí didáticos, vários historiadores trazem essa fala do Aristides Lobo, que diz o seguinte, né? O povo assistiu aquilo, ou seja, a proclamação da República, bestializado, atônito, sem ter o que dizer, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditaram seriamente estar vendo uma parada, não uma parada militar. Então, essa é uma visão que apresenta que a República se deu sem a participação popular, sem o conhecimento das pessoas sobre o que estava acontecendo, ou seja, uma visão, de uma certa maneira, que traz a ideia de uma república sem a participação das pessoas, que estavam, então, bestializadas, como bestas, sem compreender o que acontecia. Uma outra visão interessante, que é apresentada pelo José Tomé, que também viveu no contexto da época, que ele diz assim, né? Um dos documentos mais curiosos para a história da grande data de 15 de novembro consiste, a nosso ver, no aspecto inalterável da Rua do Ouvidor, nos dias 15, 16 e 17, onde, a não ser a passagem das forças e a maior animação das pessoas, dir-se-ia nada ter acontecido. Tão preparado estava nosso país para a República. Veja que aqui já há uma diferença com a narrativa anterior. Então aqui o Tomé está dizendo que o povo sabia mais ou menos então o que estava acontecendo, porque o Brasil já vinha se preparando na leitura do Tomé para a República. Tão geral foi o consenso do povo a essa reforma. Olha, tão geral foi o consenso, ou seja, as pessoas tinham consciência do que estava acontecendo e consentimento, concordavam. Tão unânimes as adesões que ela obteve, que a Rua do Ouvidor, onde toda a nossa vida, todas as nossas perturbações se refletem com intensidade, não perdeu absolutamente o seu caráter de ponto de reunião da moda. Então, olha que interessante. Aristides Lobo, uma visão de que não há participação popular. José Tomé, sim, olha, as pessoas sabiam o que estava acontecendo.
Por que é interessante, gente, analisar textos assim? Porque quando você vai fazer uma prova, vai fazer uma interpretação, é importante reconhecer as visões, né, que são dadas da história, até para que você possa se posicionar frente a uma, frente a outra, ou simplesmente fazer uma interpretação, uma compreensão do texto. Poderia desses dois textos surgir uma questão aí interessante para comparar as duas visões e o candidato, a candidata, identificar ali onde está a diferença de visão desses autores. Vamos para mais uma narrativa, mais uma visão, que é aí do Boris Fausto, um livro importante sobre a história do Brasil, do Boris Fausto, que é um historiador ali muito respeitado. E o Boris Fausto diz o seguinte: a passagem do Império para a República foi quase um passeio. Foi um negócio tranquilo, digamos assim, passeio, tranquilo. Mas depois se torna uma grande incerteza, e é incerteza mesmo, né? Até hoje, será que de fato somos uma república? Bom, enfim, Boris Fausto apresenta que, num primeiro momento, essa passagem é tranquila, é um passeio, mas depois começam a surgir ali as incertezas, as disputas, as revoltas, tudo que a gente vai estudar ao longo desse ciclo de aulas sobre a República no Brasil, o começo da República no Brasil. Então tenha paciência e vamos ali gradualmente compreendendo essa construção. Um outro texto importante do José Murilo de Carvalho, no livro Os Bestializados, ele diz assim, né? Nossa República, passado o momento inicial de esperança, de expansão democrática, consolidou-se, ou seja, se firmou, né? Se consolidou sobre um mínimo de participação eleitoral. Então, baixíssima participação eleitoral, o que já vai se colocar de forma contraditória a ideia de uma democracia, de uma república com participação das pessoas. Sobre a exclusão do envolvimento popular no governo. Consolidou-se sobre a vitória da ideologia liberal, então a ideologia liberal, segundo ele, prevalece nessa construção, porém pré-democrática, ou seja, antes de uma concepção de participação democrática, reforçadora do poder oligárquico, que já era o poder ali que vinha construindo no Brasil há muito tempo, o poder das oligarquias, das aristocracias agrárias, ou seja, os grandes proprietários de terra, o que na história do Brasil vai ser ainda mais agravado com a Lei de Terras de 1850, quando então esses grupos passam a ter de fato a posse da terra e aumenta de forma gigantesca a concentração fundiária no Brasil. Bom, voltando aqui, fechando parênteses, o peso das tradições escravista e colonial obstruía o desenvolvimento das liberdades civis, ao mesmo tempo que viciava as relações dos citadinos com o governo. Então, quer dizer, não tem de fato um processo de república, mas fica aquela lógica doméstica ainda, um processo ainda muito imaturo do ponto de vista de uma república. Uma outra análise interessante é do Eduardo Bueno, Peninha, que traz vários vídeos interessantes sobre história, vale a pena visitar o canal dele. E o Peninha, o Eduardo Bueno, ele traz uma narrativa bacana aí sobre o processo da República no Brasil. E ele chama até a atenção que, na verdade, a gente só vai decidir, a gente vai ver isso daqui a pouco, que o Brasil é república em 1993, com o plebiscito de 21 de abril. Vamos ver o que ele diz no texto dele. Não houve um só tiro que pudesse revelar que se tratava de um golpe, e não de uma parada militar. Se ecoassem disparos, na verdade houve 2, mas ninguém os escutou, talvez aqueles 600 soldados percebessem que não estavam ali para participar de um desfile, e sim para derrubar um regime. Na verdade, alguns dos militares de alta patente ali presentes sabiam que estavam tomando parte em uma quartelada, mas mesmo os que pensavam assim, achavam que quem estava sendo derrubado era o presidente do Conselho de Ministros, o Visconde de Ouro Preto.
jamais o imperador Dom Pedro II e muito menos a monarquia que ele representava. Então aí a visão que o Eduardo Bueno apresenta, que até parte dos soldados que estavam ali não tinha muita noção do que de fato estava acontecendo. Diz que um dos soldados que ao lado do Marechal Deodoro, que até relutou para ir ao processo lá, estava acamado, foi ali meio que forçado, e quando esse soldado grita "Viva a República", o Marechal dá-lhe um tapa na cara, porque o Marechal, na verdade, era muito amigo, era parça de Dom Pedro. Então não tinha muito interesse também dele de derrubar a monarquia. A ideia dele, então, era ali derrubar o Visconde de Ouro Preto, que cuidava do Conselho de Ministros, colocaria-se outro no lugar e seguiria o processo de monarquia. Então, um pouco essa narrativa apresentada pelo Eduardo Bueno. E aí, claro que isso não vai se manter assim, porque grupos vão chegar a pressionar, então, o Marechal Deodoro, e com esse ato de ser pressionado, ele acaba, então, dizendo àqueles que o pressionavam para que se proclamasse a República. Enfim, essa é a visão aí que é apresentada pelo Eduardo Bueno. Outra visão interessante, trazida pela Ângela Alonso no Dicionário da República, é uma obra bem interessante, um dicionário que traz vários elementos constituídos de vários autores que apresentam várias perspectivas sobre a República no Brasil. E aí a Ângela Alonso ela contribui com um texto bem interessante. E aí eu trouxe um recorte desse texto em que ela diz assim, ó: Quintino Bocaiúva, que era à época um repórter e considerado um grande artífice do golpe da República, inclusive um dos que vai tentar convencer o Marechal Deodoro a proclamar a República. Ele então presidiu o Partido Republicano e o Marechal Deodoro da Fonseca, que era chefe do clube militar, lideraram um desfile pela Rua do Ouvidor, aclamados das sacadas dos sobrados. Então aí já há uma participação popular, dá para perceber. Era tarde de sexta-feira, 15 de novembro de 1889, embora a imagem póstera seja de golpe da caserna é como seria um golpe dos militares, né, dos quartéis, sem povo e de escravistas ressentidos, a República se inaugurou com mobilização civil-militar e gente nas ruas. Então aqui a narrativa da Ângela Alonso, ela já vai apresentar aí uma visão mais próxima do José Tomé, que sim, havia pessoas na rua, conscientes do que estava acontecendo. Não é filha de um general e sua tropa, diz Ângela Alonso. A mudança de regime tem causalidade múltipla. Então aqui o texto dela já abre um pouco mais essa reflexão e vai apresentar as várias possibilidades e os vários grupos que estavam envolvidos nesse processo da República. E é interessante que a Ângela Alonso, ela também vai afirmar ali que a figura importantíssima da proclamação da República é José do Patrocínio, que de fato vai na Câmara declarar e proclamar a República do Brasil. Mas a gente vai ver depois. Outra visão, que é da Lilian Moritz Schwartz e da Heloísa Starling, um livro maravilhoso, Brasil, uma biografia. É uma delícia esse livro, gente. Elas vão apresentando assim, a história do Brasil como o Brasil sendo uma personagem mesmo, e como vai se desenvolvendo, e uma preocupação muito grande com as questões antropológicas, as questões simbólicas. É um livro assim maravilhoso, vale a pena comprar esse livro, fazer a leitura. E aí, aqui já tem uma visão interessante também sobre como se deu esse processo da República, em que elas dizem: enquanto isso, no Brasil, para provar que a República vinha para ficar, alteravam-se rapidamente nomes e símbolos, na tentativa de dar mais concretude à mudança efetiva de regime. Então aqui elas apresentam a visão de que, bom, teve o golpe ou teve a proclamação da República e é urgente agora da parte daqueles que assumem esse poder fazer a mudança simbólica.
que significa isso? Mudar nomes de ruas, de praças, criar uma figura que represente a República, no caso aí vai ser Tiradentes, né? Tiradentes que vai ser essa grande figura da proclamação da República, vai se tornar o grande mártir da República Brasileira, e aí toda a construção da imagem de Tiradentes. Eu tenho um vídeo no canal, você pode dar uma olhadinha sobre Tiradentes. Então, essa construção simbólica, mudanças de nomes e assumindo também imagens diferentes. Então, a monarquia sendo substituída por bandeira, por brasão, pelo símbolo da própria República, representada por uma mulher jovem, carregando com força a República, a pátria. Então, essas mudanças simbólicas, elas são muito importantes no jogo de poder. E aí, aquele fato curioso, que é a questão do plebiscito, né? Então, no dia 21 de abril de 1993, vai sim, aí de fato, se definir que o Brasil seria uma república, né? Então demorou um bom tempo. E aí é feito esse plebiscito, há muita polêmica sobre isso, os monarquistas acham que o plebiscito foi, na verdade, um golpe, e aí os monarquistas argumentam lá de várias maneiras, mas o resultado do plebiscito, que se dá ali no governo Itamar Franco, que foi um governo muito importante na história do Brasil, né? O governo do Plano Real, da estabilização política no Brasil, alguém que merece ali ser respeitado, né? O Itamar Franco, que fez uma presidência muito interessante, mesmo com os limites, mas enfim, ali vai se dar então esse plebiscito. A forma de governo que ganha é a forma republicana, então aí agora o povo, 75% mais ou menos a participação nessa conjuntura dessa eleição, desse plebiscito, aliás, vai escolher então a forma de governo republicana, não a monarquia, e o sistema presidencialista, que é o que nós temos até hoje, né, 69,20%, embora no Brasil república, nós já tivemos na história um período parlamentarista, que foi de 61 a 63, na época do governo João Goulart, e depois 64, em todo o processo do golpe militar. Mas aqui nessa eleição se decide, portanto, pelo presidencialismo, 69%, e não o parlamentarismo, o parlamentarista, o sistema parlamentarista. Então aí a cédula, né, que você pode ver que era usada. Então é interessante saber disso, então só depois de muito tempo, de fato, se consolida a escolha, podemos dizer assim, popular pela República. E se você quer saber por que foi feito o plebiscito, isso se deu na Constituinte de 1988. A Constituinte de 1988 apresentou a necessidade de se fazer um plebiscito, uma consulta pública com relação a esse fator da história do Brasil. E agora vamos para uma questão, para a gente fechar com a questão, essa nossa primeira aula sobre República no Brasil e essas várias narrativas. Então, uma questão da Unicamp: após a proclamação da República, uma nova bandeira nacional foi criada para substituir a antiga bandeira do Império. Então, aí as transformações simbólicas, né, gente? O lema da nova bandeira era ordem e progresso. Bom, e aí vem a pergunta, que é uma pergunta aberta, a primeira pergunta: por que o governo republicano determinou que se substituísse a antiga bandeira? Então, lógico, o caminho para trazer essa construção de resposta passa pela disputa simbólica, passa pela afirmação também de um projeto político sustentado pelas ideias filosóficas do positivismo de Augusto Comte, que traz a defesa do amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim, dando a sensação, portanto, de uma estabilidade e de um crescimento social dentro de uma segurança e organização dessa própria sociedade. E a questão B aí, explique por que naquele momento
era importante para o governo republicano demonstrar sua preocupação com a ordem pública e seu compromisso com o progresso. Então, também por isso, para acalmar, digamos, a sociedade. Então, aí possíveis respostas. Então, para a primeira, trata-se de uma disputa sobretudo simbólica e a troca da bandeira com outros símbolos serve para deixar evidente o início de um novo regime político em substituição da monarquia. E para a questão B, a preocupação com a ordem e a promessa de progresso, teses, portanto, do positivismo, são apresentadas para evidenciar a importância do novo regime como garantidor de mudanças e propiciador de vantagens à pátria, à população. Saudações, galera. Sou o professor Jair Chacon e voltamos com a nossa segunda aula sobre o Brasil República, agora falando um pouco sobre os princípios dessa república. Como vai se dar o início de todo esse processo, os primeiros tempos, portanto, da República no Brasil? Então é interessante notar que 15 de novembro de 1889 é a data que, historicamente, se dá a proclamação da República no Brasil por meio de um golpe, de uma ação golpista, sim, promovida pelos militares, mas não só por eles, também com apoio de parte das aristocracias agrárias, por parte do Partido Republicano. De modo especial, é interessante destacar que o primeiro que de fato vai proclamar a República, aquele que vai oficialmente declarar o Brasil uma república, é José do Patrocínio, que era um abolicionista negro. Num primeiro momento ele era defensor da monarquia, depois ele tem acesso ao clube dos militares por meio dos estudos que fazia, começou a entender as ideias republicanas e aí, junto com Quintino, ele vai partir para esse lado da defesa da República no Brasil. E durante a reunião do Conselho Municipal do Rio de Janeiro, quando ele vai desfraldar o pavilhão republicano em nome do povo, e aí declara extinta a monarquia no Brasil. Então é bem interessante isso, porque a gente pensa assim, foi Marechal Deodoro. Marechal Deodoro, como militar, ele assume o processo, ele vai dizer então aos outros, né, que se proclama a República, mas quem oficialmente vai fazer isso de uma maneira legal, digamos assim, convocando uma assembleia na Câmara Municipal do Rio, é José do Patrocínio. Então, mas quem assume o governo em 1889 fica até 1891 é o Marechal Deodoro da Fonseca, naquilo que ficou conhecido como um governo provisório. É meio estranho isso, né? Mas você tem um militar com poder agora sobre a nova república, e aí então ele vai, com o poder centralizado que estava na mão dele e do grupo dele, fazer algumas mudanças naquilo que era o Brasil centralizado da monarquia. Por exemplo, vai ser substituído esse centralismo político que havia na monarquia pela ideia do federalismo que era defendido pelas elites locais. De onde? Das províncias. Então, isso é interessante. As províncias que hoje nós chamamos de estados, né? Elas, então, essas elites vão defender, então, o fim da centralização do governo, da economia, embora você tenha um governo centralizado do ponto de vista do poder militar, que vai se afirmar nesse primeiro período da República, que é conhecido também como República da Espada, mas vai se dar esse movimento de fim do centralismo monárquico e instituição, portanto, de um federalismo republicano, dando, teoricamente, mais autonomia às províncias. E aí o que vai acontecer? O Deodoro vai tomar algumas medidas, né, como você pode ler ali. Então a primeira medida que ele vai tomar é a dissolução
das assembleias provinciais e das câmaras municipais, ou seja, como basicamente esse espaço era ocupado por indicações do monarca, por indicações das monarquias, daqueles que pertenciam às monarquias, aos grupos dentro da monarquia, então vai haver essa dissolução. Consequência, demissão dos presidentes das províncias, que eram indicações do rei, e aí eles vão ser todos demitidos, e o marechal vai indicar novos dirigentes, na maioria das vezes por força e influência das elites locais que apoiaram a proclamação da República. E do ponto de vista econômico, o Brasil continua aí um país agroexportador, aquilo que já vinha mantendo o Brasil desde o processo de colonização, e aí passa pelo processo de Brasil com a vinda da família real, depois o Brasil que vai se tornar Reino Unido de Portugal e Algarves, ali em 1815, o Brasil independente em 1822, primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, que é marcado pela questão da agricultura, da agroexportação, do café, da borracha, do açúcar, do algodão, do tabaco, então produtos do cacau, produtos esses então que vão marcar aí a base da economia brasileira. Claro que a gente não pode esquecer que o processo de desenvolvimento econômico das primeiras indústrias, fabriquetas, começa no Brasil no segundo reinado, sobretudo a partir de ações ali encabeçadas pelo Barão de Mauá, tá? Mas, basicamente, o Brasil continua um país agroexportador. Ainda no conjunto, então, dos primeiros tempos da República, é necessário marcar que o Brasil é governado por 2 marechais e vai ter a figura ali de Benjamin Constant circulando esses grupos. Então, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Esse período de governo, que vai de 1889 a 1894, então lembrando, é o período conhecido como República da Espada. Então é um período que vai ser caracterizado por uma república não tão república assim. Uma república dura muitas vezes. Tá? Então agora nós vamos ver uma questão sobre esse assunto aí. A República era vista por essa filosofia como o único caminho para o progresso. Um dos seus divulgadores no Brasil foi Benjamin Constant, professor da escola militar, onde tornou-se conhecido por pregar ideais expressos na trilogia: amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Você já sabe qual é a resposta, né? E depois da proclamação da República, ele punharia na bandeira brasileira sobre o lema Ordem e Progresso. O texto trata da filosofia marxista. O velho Marx, que nasce lá em 1818 e morre em 1883, ele vai chegar aqui no Brasil, as ideias vão chegar, mas não ainda nesse período. As ideias liberais, do Adam Smith, será? Não, não é. Não é, porque ali está falando de uma filosofia que não é a do liberalismo. Ah, monarquista. Não, né? Monarquia que eles derrubaram, então não vai ser. Então, só sobra a ideia positivista, inspirada no filósofo francês, sociólogo, filósofo francês Auguste Comte. Então tá aí, resposta correta. Próxima questão, sobre a participação dos militares na proclamação da República, é correto que o Partido Republicano foi influenciado pelos imigrantes anarquistas? Não, os anarquistas vêm depois. Vão influenciar as greves geral no Brasil de 1917. A gente vai chegar lá. Proibição de debates políticos e militares pela imprensa? A influência das ideias de Auguste Comte e o descaso do imperador para com o exército favoreceram a derrubada do império? Opa, tá quente, vamos para a próxima. O descaso de membros do Partido Republicano
como Sena Madureira e Cunha Matos em relação ao Exército? Expressa através da imprensa, levou os casacas, os militares, a proclamar a República? Não, né? Não é isso. D. O gabinete de Visconde de Ouro Branco formalizou uma aliança pró-republicana? Não, Ouro Branco foi derrubado, né, do Marechal Deodoro, então não é isso. A aliança dos militares com a Igreja acirrou as divergências entre militares e republicanos, culminando na questão militar. Essa aqui é para misturar a sua cabeça, porque aí você vai pensar na questão religiosa que influenciou a derrubada da monarquia. Não é isso, a alternativa certa, letra B. Vamos para mais uma? A proclamação da República foi realizada no dia 15 de novembro como resultado da mobilização de republicanistas e dos militares contra a monarquia. Até aí, tranquilo. Por meio de um golpe. O imperador foi derrubado e um presidente foi escolhido para governar o Brasil temporariamente. A proclamação da República foi realizada por... Perguntinha infame essa, né? Porque você vê ali, temporariamente governada Marechal Deodoro. Não é Marechal Deodoro. Então exclui Marechal Deodoro, porque a gente já viu que há um movimento que vai, né, envolver a proclamação, digamos assim, dentro de um processo do legislativo. Então também não é Benjamin Constant, não é Floriano Peixoto, não é Campos Salles, que vai presidir o Brasil só depois. Alternativa certa, letra D, José do Patrocínio. Uma questãozinha aí só para a gente lembrar desse detalhe da história. Saudações, galera. Sou o professor Jair Chacon e vamos aí para a nossa terceira aula sobre a República no Brasil. Essa república que começa de uma forma tão complexa, tão complicada, como a gente já viu até agora, e que vai ali ganhando uma estrutura, vai se organizando e começa a se apresentar ao mundo como de fato uma república, como de fato um espaço de debate, um espaço também de conflitos e também um espaço em que deve se aprender a lidar com as crises e com os desafios econômicos, etc. e tal. São esses aí os pontos fundamentais desta nossa terceira aula. Então, os grupos políticos que constituíam a República, basicamente, né, classes dominantes das elites de São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, que defendiam a República Federativa com a autonomia das unidades regionais, das províncias, o que hoje nós chamamos de estados, o Partido Republicano Paulista, né, de caráter mais liberal, os militares, e aí os militares com uma certa rivalidade entre o Exército e a Marinha de Guerra do Brasil, e como nós já vimos, Marechal Deodoro, que defendia um papel maior de ação para o Exército nessa República, Marechal Floriano Peixoto, que era cercado por um grupo de jovens militares que eram formados ali na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, formados ali por ideias mais positivistas, traziam mais arraigados a defesa da ordem, do progresso. E, no todo, tanto o grupo de Marechal Deodoro quanto o grupo de Floriano Peixoto eram grupos aí que, de uma certa maneira, não aceitavam as ideias mais liberais, tinham uma visão, então, mais positivista e, ao mesmo tempo, uma compreensão de um Estado mais, podemos dizer assim, mais forte no processo de intervenção nesse começo da República no Brasil. Há uma acolhida externa, sim, desse processo, embora a Inglaterra vai apresentar certas restrições, sobretudo quando ela percebe que o Brasil começa a se aliar com os Estados Unidos. Isso gera um certo mal-estar com a Inglaterra,
A Argentina, por sua vez, fica entusiasmada nesse processo de acolhida da República no Brasil. A aproximação com os Estados Unidos vai ser mediada, aí, sobretudo, pelo grande barão do Rio Branco, que ocupa o Ministério das Relações Exteriores do Brasil de 1902 até 1912. Barão de Rio Branco é uma grande figura do ponto de vista da diplomacia, do Itamaraty, e de toda a importância que a diplomacia sempre representou aí na história do Brasil. E a aproximação do Brasil com os Estados Unidos não era uma aproximação, como a gente costuma dizer, por alinhamento automático. Não, era uma aproximação construída em diplomacia e também buscando conquistar, se manter, ter algum benefício nessa relação com os Estados Unidos e não uma relação de submissão, por exemplo. A ideia era uma relação em que o Brasil se tornasse a grande potência da América do Sul, né? E aí essa aliança sendo construída. Também alguns acordos que acabam não sendo tão bem logrados, digamos assim, vão se dar nesse processo, alguns conflitos. Então, um acordo interessante que era o Pacto ABC, então, Argentina, Brasil e Chile estabeleceram, isso vai ser firmado em 1915, por ali, mas vem de um processo mediado pelo Barão do Rio Branco, de uma certa paz, de não violência entre esses países, de uma tentativa de manutenção do diálogo não bélico entre esses países. Outro conflito que acontece, e aí vai ser mediado também pelo Barão do Rio Branco, é o conflito que ocorre com a Bolívia, por conta da região que hoje nós conhecemos como Acre, mas à época pertencia à Bolívia, e era uma região muito cobiçada e teve uma disputa muito grande em função da borracha, né, por conta da febre da borracha, da exploração da seringueira, da exploração da borracha. Então era uma região que tinha muitas seringueiras e gera toda uma disputa. Então vai haver um acordo Bolívia e Brasil, né, e esse tratado, esse acordo chamado Tratado de Petrópolis, em 1903, esse tratado então vai estabelecer ali alguns critérios para a manutenção da ordem e da paz, e o Brasil vai adquirir, vai comprar o território do Acre pelo valor ali de 2,5 milhões de libras esterlinas, né? E então agora o Acre, a partir disso, passa a pertencer ao Brasil. Lembrando que era uma região muito cobiçada do ponto de vista da borracha. Bom, continuando, vamos ter também nesse período uma crise econômica muito grande, que é chamada de encilhamento. Isso aí sempre aparece em provas, né? É importante entender isso aí. O ministro à época da Fazenda era Rui Barbosa, em 1890, então ele vai adotar medidas para ampliação do crédito, para incentivar a industrialização, para emissão de papel moeda, autorizando outros bancos a emitirem papel moeda. A ideia dele era espalhar ali a possibilidade de crescimento com os empréstimos, financiamentos, papel moeda, e aí se desenvolveriam empresas, indústrias, e o Brasil cresceria muito, se tornaria uma potência econômica, com toda essa facilitação. Porém, isso vai gerar uma grande bolha de mercado, a emissão gigantesca de papel moeda e não tinha como contraponto o peso ouro, né, que era a sustentação desse dinheiro com a riqueza do Tesouro Nacional de fato, vai gerar um problema na atividade econômica que vai desencadear na inflação, na especulação na Bolsa de Valores, nas falências de empresas e no desemprego, que vai ser muito grande. Além de tudo isso,
Muitas empresas eram fantasma, pegavam dinheiro, sumia, não existia, cadê o dinheiro? Já foi. Quem aplicou não via de volta esse dinheiro. Essa crise, então, quebra a economia brasileira, já não era muito boa, né? E acaba de destruir a economia brasileira. Depois, quem vai tentar resolver isso vai ser o Floriano Peixoto. A ideia de Rui Barbosa até era interessante para potencializar o desenvolvimento econômico, porém não deu muito certo essa ideia. E aí, um detalhe, a palavra encilhamento, alguns historiadores, como por exemplo Boris Fausto, vai dizer que encilhamento é o lugar ali onde os cavalos ficam preparados, sendo preparados para aquelas corridas de jockey, né? Então, seria o lugar de uma disputa, a ideia de disputa, de competição. Então, isso é o sentido da palavra encilhamento. Continuando aí, vamos ver uma questão, né, para a gente fixar esses pontos. Durante o governo republicano provisório, de 1889 a 1891, o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, põe em prática uma política econômica caracterizada pela emissão de papel moeda e pelo aumento das tarifas alfandegárias para os produtos estrangeiros, visando promover o crescimento industrial. Essa política ficou conhecida como Plano de Metas, não, né? Convênio de Taubaté, não, isso vem depois, com os grupos de café de São Paulo. Funding Law, acho que é assim que fala isso aí, também não é. Salvacionismo, né? Salvacionismo, vem alguém aqui e resolve tudo, salva tudo, não é isso. Então, alternativa certa, encilhamento, né? Vamos para mais uma? Caracterizou-se por encilhamento a política econômica que levou o país a uma crise inflacionária pela emissão de moedas sem lastro ouro, sem aquela base do ouro para justificar esse papel moeda emitido, e com escassos empréstimos estrangeiros, gerando inúmeras falências. Parece que é essa, vamos ver a próxima. Pôde acomodar os primeiros anos da República à estabilização e ao investimento em políticas públicas, principalmente educacionais. Não, né? Tem uma quebra da economia, não vai ter investimento. Levou o país a pedir empréstimos para a reorganização do parque industrial. Opa, que parque industrial? Já tinha um parque industrial? E para a exploração da borracha na região amazônica. A gente vê que então também não é essa a questão. Pôde acomodar por aproximadamente 50 anos a economia, ainda dependente, permitindo a aplicação de recursos em serviços públicos. Essa aqui também se faz errada, da mesma maneira que a B. Né? E, vamos para E. Levou o país a receber apoio de todas as nações industrializadas para desenvolvimento de parcerias, apesar da crescente inflação decorrente dos inúmeros empréstimos pedidos. É uma questão lógica essa, né? Não dá para ser, porque se você tem uma crise econômica, você vê que as pessoas estão endividadas, muitas empresas quebrando, inflação alta, você vai investir num lugar desse? Você vai investir num país que não cresce e decresce? Não vai, né? Então não vai ter o apoio das nações industrializadas. Então também nessa alternativa, a alternativa certa, a letra A. Né? Letra A. E nesta aula nós vamos continuar falando da República no Brasil, de modo especial vamos falar então da nossa segunda Constituição. A Constituição de 1891, a Constituição Republicana. Vale lembrar que a primeira Constituição do Brasil é a Constituição de 1824, uma Constituição que se dá de uma maneira muito tumultuada, porque era para ser uma Constituição promulgada, mas Dom Pedro I percebe que a Constituição tenderia a ter um viés liberal mais radical do que ele imaginava, então ele vai destituir o grupo que estava ali no trabalho da Constituição de 1824, que seria, né, a Constituição de 1824, na famosa Noite da Agonia, e aí ele vai montar um conselho, vai criar a Constituição, então,
que é chamada na história do Brasil a primeira Constituição outorgada, que destaca-se, sobretudo, pela criação do poder moderador dentro da lógica da tripartição dos poderes, da lógica do Estado liberal, inspirado em Montesquieu, nos 3 poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário. Havia um outro poder, que era o poder moderador, portanto, mandava em todos os outros. Isso na Constituição de 1824, e vai gerar depois a grande revolta lá da Confederação do Equador, vai gerar uma série de problemas com a Dom Pedro I. É uma Constituição que vai ser revista em 1834 pelo Ato Adicional, isso no Brasil, conhecido como, no primeiro, ainda no período imperial do Brasil, mas conhecido como período regencial. Então, e aí segue a história do Brasil, e nós temos agora, né, o desafio de falar da Constituição de 1891, uma Constituição, portanto, republicana. A primeira Constituição republicana do Brasil. Depois vamos ter outras Constituições, com uma variação de análise. Temos 8 Constituições, porque alguns consideram uma ação que se teve no período militar como uma Constituição, outros não, e tem uma variação de interpretação. Alguns entendem 8 Constituições, outros entendem 7 Constituições, mas agora vamos falar dessa nossa primeira Constituição, beleza? Então, a Constituição Republicana de 1891, ela é fruto de uma convocação de uma Constituinte por Deodoro da Fonseca, que é, na verdade, um pequeno grupo que vai redigir essa ideia dessa primeira Constituição, inspirado muito na Constituição americana. Essa Constituição vai passar pela revisão de Rui Barbosa, aquele lá, o ministro da Fazenda. Ele vai revisar a Constituição, vai passar pelo debate de emendas e várias outras análises. E aí essa Constituição vai ficar pronta, inspirada por ideais norte-americanos, a Constituição norte-americana, lembrando lá da independência dos Estados Unidos, de 1776, a independência que vem depois, logo em seguida, a Constituição americana, e prima pela autonomia dos Estados. E isso vai se repetir na Constituição brasileira. Então, cabe dar uma olhadinha nesse recorte que eu coloco aí na tela, da Constituição, o artigo 65, parágrafos 1º e 2º. Quando diz lá, né? Parágrafo 1º. Celebrar entre si ajustes e convenções sem caráter político. Então, uma certa autonomia para a organização e também diálogo com outros estados. E o segundo parágrafo. Em geral, todo e qualquer poder ou direito que lhes não for negado por cláusula expressa ou implicitamente contida nas cláusulas expressas da Constituição. Então, isso vai trazer certa autonomia aos estados, como, por exemplo, autonomia para organizar as suas forças militares, autonomia para organizar as questões e os impostos internos. E aí depois vai ser dividido aquilo que cabe ao governo federal, digamos assim, e aos governos de estado, beleza? Bom, aqui tem um esquema da Constituição Republicana para a gente ter uma visão assim de como ela é estruturada e organizada. Então, essa Constituição Republicana, ela vai então estabelecer o Brasil como uma república federativa dos Estados Unidos do Brasil, né? Vai apresentar os estados com autonomia, eleições diretas, embora não para todos, muito menos para todas. A exclusão da mulher é muito grande ainda nesse processo, por exemplo. A mulher vai ter direito constitucional ao voto assegurado só em 1934, na Constituição de 1934. Graças à luta das sufragistas, como Berta Lutz, e conquistam esse direito no primeiro momento em 1932.
Estado laico, então isso é uma questão assegurada na Constituição de 1891 e separado da Igreja. Então, o cristianismo já não é mais a religião oficial do Estado, o Estado agora é laico, igualdade de todos perante a lei, direito à propriedade, registros civis de nascimento, casamento e óbito, e também o processo de naturalização daqueles que quisessem, e os imigrantes poderiam também se naturalizar brasileiros a partir dessa Constituição. Então são os elementos importantes aí desse processo. Vamos para uma questão. Em 15 de novembro de 1889, quando se dá a República, o Brasil então vai passar pelo processo de elaboração de uma nova Constituição, que vai ser promulgada, portanto, em 24 de fevereiro de 1891. Marque a alternativa correta sobre esse momento histórico do Brasil. A. A Constituição de 1891 decretou a soberania da Igreja Católica. Não, a gente viu que é a criação do Estado laico. B. Essa Constituição decretou uma política reformista e contribuiu para o fim do colonialismo e dos latifundiários no Brasil. Não, né? Continua havendo isso no Brasil. C. Essa nova Constituição adotou a forma de governo presidencialista, garantindo às antigas províncias mais autonomia política. Opa, presidencialismo, sim. Isso garante mais autonomia? Foi garantido mais autonomia. Vamos ver a próxima. A nova Constituição adotou o presidencialismo como forma de governo, mas não possibilitou mais autonomia política para os estados, que se afundaram em revoltas contra a República. Não, né? A gente viu que tinha mais autonomia. Então, a alternativa certa, letra C. Vamos para mais uma questão. Marque a alternativa que contém algumas das mudanças provocadas pela Constituição de 1891. O Estado brasileiro passou a ter 3 poderes independentes: executivo, legislativo e judiciário. Além disso, eliminou-se o voto censitário. Sim. Homens a partir de 21 anos poderiam votar, ok. Porém, analfabetos e mulheres continuaram sem direito ao voto. Não se dizia que não podiam votar, mas também não dizia que sim, então acabaram ficando sem votar. B. O Estado brasileiro passou a ter 3 poderes independentes: executivo, legislativo e judiciário. O voto censitário permaneceu para os eleitores e as mulheres passaram a ter direito ao voto. Não, né, gente? É porque o voto censitário por renda ele cai. C. O regime político passou a ser presidencialista. A maioria da população passou a ter acesso ao voto livre e secreto. E o Estado adotou um regime dividido em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Tá ali, né? A, C, a gente pode ficar em dúvida entre essas duas. Vamos ver a próxima. Excetuando as mulheres, o restante da população com idade acima de 21 anos poderia votar. A Igreja passou a ter maior controle sobre os patrimônios públicos e sobre o Estado. O voto passou a ser secreto. Também não, a Igreja não vai ter esse maior controle, nem toda a população podia votar, como os analfabetos, então elimina. Então a gente fica em dúvida entre A e C. O Estado brasileiro passou a ter 3 poderes, ok. Eliminou-se o voto censitário, ok. Homens a partir de 20 anos poderiam votar, porém analfabetos e mulheres continuaram sem direito ao voto. C. O regime político passou a ser presidencialista. A maioria da população passou a ter acesso ao voto livre e secreto. O voto não era secreto. E o Estado adotou um regime dividido em 3 poderes. Aí tudo bem. Então, a alternativa certa, letra A, galera. Então, eu espero vocês na próxima aula. Agradeço aí a atenção. Curta, compartilhe e vem comigo. Um grande abraço.